hoje eu vou falar sobre como blindar tua empresa. É isto mesmo, muitas informações importantes que talvez nunca tenham te contado antes. Pessoal, assunto super importante. Eu estou bastante preocupada com o que está acontecendo com o nosso país e mais do que urgente, nós precisamos blindar as nossas empresas. E às vezes, dono de empresa, você peca num detalhe pequenininho. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você pega aquela pilha de papéis para ele assinar, que o teu empregado acabou de ser contratado e coloca X para ele assinar? Eu já vi casos na justiça, de que o dono de empresa perdeu porque o empregado chegou lá para o juiz e falou: seu juiz, era tanto papel, tinha X, eu fui assinando, nem li, nem deu para ler, nem entendi o que estava escrito. E o dono da empresa perdeu por um X, por um X. Imagina a gravidade e a importância de você blindar a tua empresa. Só que tem empresários que ainda nem sequer se deram conta de que eles não podem ter empregado sem registro. Eu acabei de enviar o áudio porque ela falou assim: Carmen, eu percebi que você só conversa com empresas que já estão abertas. É assim, eu fiquei pensando. Ela assim, eu sou dona de uma loja que não está aberta e as minhas funcionárias não têm registro. Eu fiquei pensando, como que alguém pode ter uma loja que não está aberta e contratar funcionárias? Dono de empresa não faz isso. É melhor você ser sacoleira, estou falando sério, não estou de brincadeira, e vender de porta em porta, sabe? Abrir um MEI, do que você ter um empregado sem registro. O empregado não pode ficar na tua empresa um único dia sequer. Nem um único dia. Um único dia é suficiente para que ele possa te processar. Carmen, mas eu só pedi para ele fazer um teste uma semana. Não existe teste de uma semana. Não existe teste nem mesmo de um dia. É por isso que você tem que contratar gente boa, seguir todo o passo a passo para fazer a entrevista. Nós temos que blindar a empresa. Primeiro passo é o óbvio e o básico, mas tem muito dono de empresa que não faz. Eu recebi um direct que a pessoa dizia assim: meu empregado está roubando, eu tenho provas, ele não está registrado, como é que eu aplico uma justa causa? Não aplica nunca. A pessoa tem que ser registrada e tem que ser registrada antes de começar a trabalhar. Antes, Carmen, sim, antes, porque você tem que enviar as informações para o e-social. Agora nós temos o e-social e o e-social desde 2013, há mais de 10 anos, que nós damos treinamento sobre como funciona o e-social. Então, desde 2013, o e-social está aí e tem empresários que ainda não conhecem. O e-social, ele fecha todas as informações da sua empresa. Tudo fica nesta plataforma, não tem como escapar. Não tem como escapar do e-social. E você já informa o e-social 2 dias antes. E você não pode deixar ninguém na tua empresa sem registro nem um único dia sequer. Eu me lembro de um caso de uma aluna que simplesmente ela tem uma empresa de marmoraria, caiu uma pedra no pé do empregado que estava sem registro. Uma pedra. Quebrou o pé em vários lugares, cirurgia, 9 meses de afastamento. Acha que o INSS ia pagar? Não ia pagar. E não tem como registrar a pessoa, não tem como. Você vai registrar a pessoa com. Não tem retroativo. Você consegue emitir uma nota fiscal retroativo, dono de empresa? Não consegue. Você não consegue emitir retroativo, você não consegue fazer o registro com a data retroativa. Não corra esse risco. Uma fiscalização pode entrar na tua empresa, pode autuar a tua empresa, porque você tem pessoas sem registro aí dentro. Carmen, mas aí eu contrato e a pessoa não fica. Problema dela. Problema dela. Por quê? Ela tem um contrato de trabalho e se ela sai, ela paga metade do que falta do contrato de experiência. Ai, Carmen, mas e se sou eu que não quero essa pessoa?
Problema seu que não soube fazer a seleção, né? Faça uma contratação com muitas entrevistas. Aplique sim um teste, mas documente. Olha aqui um item que blinda a tua empresa. Tem muito processo na justiça porque a pessoa foi chamada para fazer um teste e ela dizia que tinha sido chamada simplesmente para trabalhar na empresa. E ela só tinha sido chamada para fazer um teste, entende? Então você já tem que documentar isso no WhatsApp. Fulano de tal, você é nosso candidato e você deve comparecer no dia tal, tal hora, para fazer um teste que vai terminar a tal hora. Então, se o teste começa às 2, no máximo até às 3 da tarde, 3h30, 3h30 no máximo, já termina o teste. E nunca coloque uma pessoa para fazer um teste num lugar que ele possa se acidentar. Nunca coloque ele para operar uma máquina. Nunca coloque ele num ambiente com periculosidade, insalubridade. É um teste, entende? Então você tem que procurar alguma coisa que seja correlata àquilo que ele vai fazer. Por exemplo, vamos supor que ele precise ter atenção concentrada. Ok, você já pensou em aplicar uma página com 20 contas? 20 contas. 5 de mais, 5 de menos, 5 de multiplicar, 5 de dividir. Carmen, mas isso é muito bobo. Não, eu quero ver o nível de atenção concentrada da pessoa. Eu quero ver a rapidez da pessoa, a habilidade da pessoa em responder em qual tempo ela responde. Eu posso aplicar uma série de testes. Eu me lembro quando eu trabalhava numa multinacional francesa no RH, a gente queria ver a destreza nas mãos. Nós pegamos uma tábua, nós que fizemos. O pessoal da própria marcenaria da empresa que fez, eles colocaram, né? De um lado tinha 50 parafusos, ok? E do outro era um lado com uma outra cor, 50 parafusos. E esse lado de cá tinha porquinhas. E a pessoa tinha que passar as porcas daqui para cá, daqui para cá. E a gente mediu o tempo. Então, isso era correlato com a função que a pessoa ia desenvolver. E aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A pessoa tinha que desenvolver essa função, né? E ela fazia isso. Então, dono de empresa, você tem que blindar a tua empresa em todos os detalhes. Durante todo o processo de contratação, tem essas pegadinhas que pode fazer com que você receba um processo e perca. Outro detalhe muito importante: nunca coloque a pessoa para dentro da tua empresa antes do exame médico estar pronto. Muitas vezes no exame médico ele não pode trabalhar naquela função e aí você vai ter que encontrar uma outra posição para ele. Outro detalhe que talvez você não saiba: você sabia que tem uma lei de promessa de emprego? Ah, tem muito empresário que desconhece essa lei, tem muito empresário que desconhece essa lei. Tem uma lei para promessa de emprego, sabia disso? E esses detalhes, muitas vezes, o dono de empresa, ele não dá importância. E depois ele pode vir a ter problemas durante a contratação. Essa lei, ela diz que se você promete emprego, você é responsável por isso. Então, como é que eu gosto de fazer a contratação? Quer saber como é que eu faço? Eu já tenho o contrato de trabalho impresso. Nesse contrato de trabalho, é muito importante que você coloque a frase mágica logo na frente do cargo. É um contrato que o teu contador faz, que sai do sistema dele, não tem nenhum problema que você faça esse contrato, ok? Mas é importante que você peça para ele acrescentar alguns pontos, como por exemplo a frase mágica. Você sabe qual é a frase mágica que não pode faltar em nenhum contrato? Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Essa é a frase mágica. Porque depois você não vai ter empregado colocando o dedo no teu nariz e falando: "Mas eu não fui contratado para fazer isso". Foi sim. Está aqui escrito, ó, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. É claro que essa pessoa não vai ser faxineira na tua empresa, não é disso que se trata, mas ela vai contribuir para manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Sabe aquela limpeza compartilhada que todo mundo faz para manter tudo em ordem? Sim, ela foi contratada para isso. Quer mais uma frase mágica para blindar o teu contrato de trabalho?
Treinar os demais colaboradores, ou os demais empregados, ou as demais pessoas, como você quiser chamar, treinar as demais pessoas da equipe. Essa é outra frase mágica. Por quê? Tem muito dono de empresa que está cansado de ficar treinando, gente. Está cansado de ficar treinando. Treina, a pessoa vai embora. 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 Tem muito dono de empresa que está cansado de treinar. Isso é muito importante, que quando essa pessoa que você contratou aprendeu o trabalho, ela vai passar adiante aquilo que ela aprendeu. Ela não vai ser o treinador, mas ela vai passar adiante aquilo que ela aprendeu. Então, são alguns itens que não podem faltar no teu contrato de trabalho. Assim como itens que diz respeito de que sim, você pode modificar o horário de trabalho dele, de que sim, ele pode trabalhar em outras unidades da sua empresa, se esse for o caso, de que se ele quebra alguma coisa dentro da tua empresa, isso será descontado dele. Então, você precisa ter alguns elementos nesse contrato de trabalho para blindar a empresa. E quando, né, as pessoas vão assinar um contrato de trabalho, eu não começo pelo contrato. Primeiro, a pessoa já tem que ter o exame médico pronto, ok? Aí eu vou lá e verifico se essa pessoa, se ela tem toda a documentação completa, porque você sabe que hoje tem que ter o RG, o CPF, até de 1 ano de idade, 1 ano não, um dia de vida, que 1 ano, um dia de vida dos filhos dele, e ele também, às vezes, chega para trabalhar com aquele RG com mais de 10 anos, depois pode ter problemas. Às vezes a foto está lá com foto de criança. E aí, eles vão querer faltar para tirar a documentação. Isso tudo você vê antes. E aí, você já vai começar a blindar a tua empresa com um dos documentos mais importantes. Chama-se opção de vale transporte. Dá para acreditar a quantidade de empresário que recebe processos na justiça por causa de vale transporte? Uma coisa besta, gente, besta. A lei é deste tamanho. A lei é bem curtinha. A lei é bem curtinha, gente. Ela é bem fácil, ela é bem simples, ela é bem curtinha. E o que é que acontece? As pessoas não querem seguir. As pessoas querem pagar o vale transporte em dinheiro, querem comprar vale combustível, querem abastecer a moto, o carro, e isso traz problemas. Isso deixa a tua empresa vulnerável. Para de inventar. É um documento simples que sai do sistema, entende? Do teu contador. E lá vai ter escrito opção de vale transporte. Normalmente, as pessoas pegam esse documento e colocam um X. Quero vale transporte, não quero vale transporte. O que eu falei sobre X? A pessoa assina o X, ela vai lá para o juiz e fala assim: seu juiz, eu nem sabia o que eu estava assinando. Eu só fui assinando e coloquei o X, né? Então, isso é bem complicado. A pessoa tem que escrever: não quero vale transporte porque eu vou de moto. Não quero vale transporte porque eu vou de carro. Entende? É opcional, mas você tem que ter escrito se ele quer ou se ele não quer. Por quê? Ah, não, Carmen, não precisa, ele é vizinho da empresa. Ele entra lá na lei e fala com o juiz, lá entra na justiça, e diz que você que não dava, e você não vai ter opção. E mesmo ele sendo vizinho da empresa, mesmo não existindo ônibus, você não tem o documento. Dono de empresa, põe uma coisa na tua cabeça, dono de empresa, deixa eu pegar minha campainha, vai dar licença. Acorda, dono de empresa. Acorda. Coloca uma coisa na tua cabeça. Mesmo que ele não vá usar o Vale Transporte, mesmo que não exista a linha de ônibus, mesmo que não tenha absolutamente nada, não tem linha de ônibus, ele não vai usar o Vale Transporte, você tem que ter o documento assinado. Tem que estar assinado e tem que estar escrito. Eu não quero porque eu moro perto, eu não quero porque eu venho a pé, eu não quero porque eu venho de carro.
Não importa, tem que estar escrito, entende? É um detalhe besta como esse que faz os donos de empresa perder na justiça. Eu tenho vontade de chorar, porque vocês não entendem que não basta fazer correto. Tem que documentar que está correto. Não basta a esposa do rei ser fiel. Ela tem que provar que ela é fiel. Entendam isso, né? É você quem tem que ter os documentos. O teu empregado pode entrar na justiça e pedir o que ele quiser. É você que tem que ter os documentos. E quando ele recebe o Vale Transporte, agora vem o golpe de misericórdia, né? Agora que os empresários vão ficar reclamando. Você tem que fiscalizar que ele está no ônibus. Dá para acreditar? Dá, porque está na lei. Carmen, mas essa lei é absurda. Eu também acho. Eu também acho. Mas ela foi revisitada em dezembro de 2022 pelo marco regulatório que visitaram lá 500 mil leis, mudaram um monte de leis. E sabe o que eles mudaram da lei do Vale Transporte? Nada. É o dono de empresa que tem que fiscalizar que ele está dentro do ônibus. Se ele pega o Vale Transporte, ele sofre um acidente de moto, adivinha quem é que o INSS vai responsabilizar? Ele vai ficar lá um ano internado, um ano que fez cirurgia, sofreu um acidente de moto. O INSS vai falar assim: é dono de empresa. O senhor sabia que o senhor tinha que fiscalizar que ele estivesse dentro do ônibus, mas o senhor não fiscalizou, né, dono de empresa? Agora não adianta chorar, porque é o senhor que vai pagar. É assim, é assim. Pessoal, entenda que é você quem tem que fiscalizar, é você quem tem que cuidar. E não fica inventando moda. Carmen, mas eu pago em dinheiro. Não existe isso. Ele entra na justiça e ele fala que ele recebia em dinheiro e que isso era salário pago por fora. E é. E você tem que pagar de novo, tem que pagar férias, tem que pagar 13º, tem que pagar fundo de garantia, tem que pagar tudo em relação a esse salário que você pagou errado. Dono de empresa, pagar errado é pagar duas vezes, não faça isso. Então, você tem ali o documento do Vale Transporte já na contratação, já escrito, se ele vai usar e se ele não vai usar. Carmen, mas eu pago o cartão que o moço que me vendeu lá o cartão, né? Eu ouço muito isso, gente. Eu ouço muito isso. O moço do cartão de combustível disse que eu posso usar. Não pode. Esse cartão de combustível é para fazer reembolso, é para fazer trabalhos como, por exemplo, a pessoa trabalha externo, ela é vendedor, ela é promotor de vendas, ela precisa abastecer o carro, ela é caminhoneiro, ela vai fazer um trabalho pontual, ela vai fazer um trabalho pontual, ok? Aí, então, existe esse cartão para aquele trabalho que vai ser feito ou ele sendo trabalhador externo. Isto não é Vale Transporte. Carmen, na minha cidade não tem empresa de ônibus pública. Ok, você não tem nenhuma obrigatoriedade de pagar nada. Carmen, ele trabalha no horário noturno, ele trabalha até tarde da noite, e aí não tem mais ônibus. Ok, ou você contrata trabalhadores que tenham condução própria, ou então, e eles vão marcar com os custos, ou então você coloca uma condução legalizada à disposição dele. Por que legalizada? Porque não se trata de você pegar um carro e entregar um carro para eles, para que um leve o outro para casa, e depois eu já vi até mesmo processo na justiça, ok? Porque a pessoa ficava transportando outros colegas da empresa e não recebia como motorista e nem hora extra. Não existe outro jeito. Você tem que pôr um carro legalizado, contratar uma van, fretar alguma coisa que seja algo que te dê nota fiscal, porque tem que ter seguro de vida, igual teria um transporte público. E ainda assim, mesmo, né, com o seguro de vida e tudo mais, você não poderá cobrar um centavo da pessoa, porque não é um transporte público. Você vai colocar isso do teu bolso. Agora, imagina só, eu dou o Vale Transporte e ele quer vir de carro. Desde quando é ele quem decide? Dono de empresa, aprenda.
Na relação de trabalho, o empregado, como é que ele é considerado pela justiça? Acorda, dono de empresa, acorda. Ele é considerado pela justiça hipossuficiente, que ele não tem condições de decidir. Por isso, ele não pode tomar decisões. Ele não pode tomar decisões, entende? Não adianta nada você ter comprovante, ter olerite, ter o que você quiser. Você deu o vale transporte, ele tem que estar dentro do ônibus. Você sabe que ele vem de carro. Imagina que se ele sofre um acidente nesse carro, nessa moto, o INSS vai solicitar junto à empresa de ônibus as viagens que ele fez, porque tudo isso é eletrônico. E lá ele vai ver que ele nunca viajou no horário de trabalho, que era o horário combinado. E aí o que acontece? Adivinha? É você quem vai pagar todo o prejuízo. É você, ok? Isto não existe. Não existe. A partir do momento que você entregou o Vale Transporte, é você quem fiscaliza. Carmen, mas por que você está gastando tanto tempo com isso? Porque é difícil o dono de empresa entender. Nossa, é a questão que mais pergunta eu tenho, inclusive no meu programa. Essa é uma das questões que eu fico boba de ver. Outro ponto muito importante que você precisa para blindar a sua empresa é quando você contrata a pessoa, já ter clareza daquilo que ela vai fazer na tua empresa. Às vezes, o dono de empresa contrata a pessoa com um determinado objetivo e depois vai acrescentando outras funções para ele ao longo do tempo, sem mudar o cargo que ele tinha. Isto é considerado acúmulo de função. Sabe quando você dispensa outra pessoa e passa para aquela pessoa? É por isso que é tão importante você já deixar bem claro no contrato. Eu vou contar um caso de um aluno muito antigo, aluno do presencial, uma cidade aqui próxima da minha. Ele tinha um pet, sabe, muito grande. E ele tinha tosadoras. Aí, tosador faz o quê? Vocês sabem, né, gente? Quem nunca viu um tosador trabalhando? Corta o pelo do cãozinho, né? O pelo cai no chão, varre o pelo, é quase igual uma cabeleireira, né? O pelo cai no chão, ele vai lá e varre, limpa, pega a gaiolinha, próximo cãozinho, corta o pelo, né? Isso é o trabalho de um tosador. Simplesmente eles entraram na justiça e diziam que tinham acúmulo de função, que eles tinham que cortar, tinham que limpar, e eles também queriam insalubridade, porque às vezes o cãozinho fazia cocô, fazia xixi na gaiolinha, e eles tinham que lavar, limpar, para que o próximo cãozinho pudesse entrar. Entraram na justiça, pediram 20, não, pediram mais de 50 mil reais. Eu sei que depois de muita negociação, eles ganharam 25 mil reais. O problema é que todos ganharam, todos, todos os tosadores que já trabalharam lá nos últimos anos entraram na justiça e ganharam. Aí os atuais começaram a entrar e ganharam também. Porque foi dado ganho de causa. Porque o contrato não tinha a frase mágica que eu ensinei vocês. Essa frase mágica tem que constar em todos os contratos de trabalho, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Mas no contrato estava escrito tosador. E quando o advogado procura no dicionário o que é tosador, procura no CBO o que é o tosador corta o pelo. E aí, para poder limpar a gaiolinha, elas tinham luva, elas tinham máscara, elas tinham produto que neutraliza o agente causador, né, de insalubridade. Entendam que a luva, a máscara, neutraliza o agente, mas ele não tinha recibo, ele não tinha treinamento. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta a gente ficar discutindo que a lei devia ser assim, que a lei devia ser assado. A lei existe para proteger os empregados. Entenda isso.
Assista um filme que chama O Germinal. Ele está na internet. É com aquele francês, sabe? Aquele que tem o nariz grande, o Gerard Depardieu. Não sei falar o nome dele, não. E não vou ficar aqui pagando mico, né? Então, é aquele. É uma história que se passa lá no início, né? Quando as pessoas trabalhavam nas minas de carvão, 18, 20 horas trabalhando seguidas, em troca de comida. Elas ficavam 18, 20 horas trabalhando em troca de comida. E então, às vezes, as minas desmontavam e matavam um monte de gente. Naquela época, existia, né, os franceses, né, eles comiam brioches e croissant e tal, e enquanto isso, a população não tinha pão. Era a burguesia e os trabalhadores. Daí que sai a expressão burguês. Se vocês já tiveram a oportunidade de ir na França, e se não tiveram, um dia vocês vão ter, e se forem meus alunos, vão ter mais rápido ainda, pode ter certeza. Lá tem o Castelo de Versalhes. Não deixem de visitar. Talvez vocês já tenham ido. O Castelo de Versalhes, ele era todinho folhado a ouro, ouro. Sabe quantas pessoas moravam no Castelo de Versalhes? 5.000 pessoas, todas sem trabalhar. Eram todos os amigos dos reis, dos duques, sei lá de quem, sabe? Ninguém trabalhava. 5.000 pessoas morando no castelo. Tudo bem que não tinha banheiro, né? E eles jogavam os pinicos dourados pela janela, mas era um castelo e ninguém trabalhava e nem passava fome. Enquanto isso, o pessoal trabalhava nas minas de carvão. E aí eles começaram a escrever as leis para proteger os empregados. Carmen, hoje não existe mais mina de carvão, não existe mais nada disso. Eu sei, mas a nossa CLT, ela foi consolidada em 1943. E ela vem das leis europeias que já foram escritas, ó, na época das minas de carvão, gente. Na época das minas. Na época da burguesia. Assista esse filme que você vai entender. Todas as leis, elas são protecionistas. Carmen, mas isso tem que mudar. Vai lá, gente, vai lá. Se candidata, eu voto em você, me manda uma mensagem. Aí, quando você começar a escrever as leis, você me avisa que eu tenho umas ideias para te dar. Mas, enquanto isso, não dá para a gente aprender a blindar a empresa e entender como funciona a cabeça do juiz? É simples. Se você escreve uma advertência, fulano de tal faltou, ok? Então, você vai lá e você escreve, fulano de tal faltou. E não trouxe um documento que abone sua falta. Aí, na segunda frase, você já coloca sobrecarregando toda a equipe. Isso não deve voltar a se repetir. Quando você escreve sobrecarregando a equipe, você está falando exatamente a linguagem dos juízes. Porque se uma pessoa falta e você está punindo ela porque ela faltou, é uma coisa. Mas se você está documentando que ela faltou porque ela sobrecarregou a equipe, então ele tem que se preocupar com a maioria das pessoas, ok? Então, gente, é isso. Você precisa saber como funciona a cabeça do juiz para que você possa escrever corretamente. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu tenho câmeras, mas eu tenho um monte de avisos que tem câmera. Não serve para nada. Você tem que ter um documento. E uma vez a pessoa mandou o documento para eu olhar. E no documento estava escrito assim: esta empresa tem câmeras 24 horas por dia, e se alguém cometer alguma infração, roubar, quebrar algum objeto, vai ser descontado e poderá ser mandado por justa causa. Se isso cai na mão do juiz, isso é um prato cheio para ele fazer um escândalo. Entenda como é que você vai escrever um documento de forma que tua empresa fique blindada, de forma que você possa ter paz e de que forma que o juiz possa te dar os parabéns. Você vai escrever: essa empresa possui câmeras com áudio, imagens, tanto faz, para 24 horas por dia, e as imagens ficam salvas para a segurança e proteção de todos.
Esse documento cai na mão do juiz e o juiz vai falar assim: ah, esse empresário cuida de todo mundo. Aí ele te dá os parabéns. E aí você tem chance de ganhar uma causa, ok?